Bem-vindos de volta ao Middle East Now. Dentro do Irã, o regime está apertando ainda mais o controle após os protestos em massa contra o governo em janeiro. As autoridades iranianas supostamente executaram um homem no sábado por seu suposto papel na revolta, acusando-o de agir em nome do Mossad de Israel. Essas são acusações que grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, denunciam. Elas são tratadas por meio de julgamentos injustos e, muitas vezes, confissões forçadas. Ao mesmo tempo, o apagão da internet no Irã já entrou em seu 58º dia consecutivo, de acordo com a Netlocks. O país entra na 9ª semana de fortes restrições a informações vindas do Irã. Recebemos Camélia Enti-Kabifar, editora-chefe do Independent Persian, para discutir o tema. Camélia, é um prazer tê-la na i24 News English. Obrigada por me receberem. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Obrigada, Camélia. Agora, em relação ao que estamos vendo dentro do Irã, como o regime está reprimindo os manifestantes anti-governo? Há algo que os iranianos possam fazer para se proteger se participaram desses protestos há cerca de 5 meses? Sim e não. O clima e a atmosfera no Irã mudaram em relação ao que vimos em janeiro. É mais uma sensação de cansaço e frustração do que aquele clima de raiva que testemunhamos em janeiro e até os 40 dias após o assassinato dos manifestantes. O clima mudou e agora os iranianos estão lidando mais como se estivessem com um clima de pós-guerra, com a economia e, claro, com o medo também. Mas esse medo não é o único motivo que os impede de ir às ruas. Principalmente a frustração. Eles não viram nada acontecer quando foram em massa para as ruas e as potências estrangeiras, os americanos, prometeram mudanças e agora estão negociando com o regime. Essas questões os tornam bastante cautelosos, o que é natural. E há muitos grupos da Basit, que são milícias privadas sob o comando dos guardas revolucionários, que estão nas ruas fazendo bloqueios. E à noite eles fazem manobras em diferentes partes das cidades. E então, claro, essas coisas são outra preocupação dos iranianos para impedir que eles sequer pensem em sair às ruas agora. Bem, a guerra pode ter acabado, pelo menos esse cessar-fogo está em vigor, mas o bloqueio da internet continua. Então, o que isso indica sobre o quão seriamente Teherã vê a ameaça que vem das ruas e do povo? Esse é mais um motivo que causou ainda mais frustração. É interessante te contar como a internet mudou a vida de todos nós no dia a dia. E ao bloquear a internet, não só prejudica os negócios de algumas pessoas, como também causa ainda mais frustração. Quando as pessoas não conseguem se conectar, elas não podem ler as notícias, elas não podem aproveitar esse tipo de navegação na internet global. Isso causa ainda mais pressão sobre elas. É muito difícil para a maioria dos iranianos. Eu conheci algumas pessoas que compravam proxies muito caros para conseguir se conectar por algumas horas ao mundo exterior. E isso também exige dinheiro. É muito caro e não está tão disponível para muitos iranianos. E isso também causa outro problema, dividindo os usuários de internet entre os ricos, que conseguem algum acesso, e os pobres, que não têm acesso nenhum. Não ouvimos o regime dizer que a internet será reaberta. Talvez eles ainda estejam esperando para ter certeza de que a guerra acabou e que o acordo de paz foi feito com os americanos. Aí, então, eles suspendem as restrições à internet. Bem, algumas imagens que conseguiram sair do Irã mostram, na verdade, um novo mural de líderes do regime falecidos, mortos por ataques dos Estados Unidos e de Israel. Ele foi inaugurado em Mashhad. No entanto, Mujtaba Khamenei, atual líder do Irã, não foi visto desde que assumiu o cargo após a morte de seu pai, Ali Khamenei, no início da guerra. Mujtaba foi listado entre os mortos neste mural. Há uma crença no Irã de que o líder está mesmo morto?
Quando converso com os iranianos, às vezes para o nosso próprio relatório e para eu mesma ter certeza de que meus colegas estão relatando corretamente, eu pergunto para alguém. Levo o telefone para diferentes lugares, como o salão de beleza, para o mercado, para as mercearias. Posso falar com pessoas aleatórias e desconhecidas ao telefone e perguntar para algumas delas essa mesma pergunta, como você me perguntou. Apesar da reportagem do New York Times, muitos iranianos acreditam que ele está morto. Dizem que ele está em cirurgia ou que Trump afirmou que ele pode ficar desfigurado e com algumas deficiências. É interessante te contar que os iranianos o veem como morto. E por não acreditarem que ele está vivo, eles seguem com suas vidas diárias e estão assistindo a essas conversas de paz entre o Irã e os Estados Unidos. Talvez ele esteja vivo apenas para um grupo muito pequeno e radical de seus apoiadores, os ultra-radicais islamistas que à noite iam a algumas praças, agitavam bandeiras ou entoavam slogans radicais. Para o restante dos iranianos, o regime está morto, o líder está morto. Não há vínculo e nem interesse em saber se ele está vivo ou morto. Assim segue a vida cotidiana no Irã. E eles não ficariam surpresos se, depois que esse cessar-fogo for concluído e houver um acordo de paz com os americanos, se disserem que ele está morto. Muitos iranianos não ficariam surpresos. Talvez os poucos apoiadores do regime fiquem irritados e reajam de forma diferente. Caso contrário, para os iranianos, não importa nem um pouco a vida ou a morte dele. Camélia Enti Kabifar, ótima análise, como sempre. Obrigada por estar conosco hoje na i24 News English. Obrigada.